Glória a Deus, glória a Deus. Deus já falou conosco através da oração, Deus já falou conosco através dos louvores, Deus vai continuar falando conosco agora através da palavra. A palavra que está lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, do verso 1 em diante, que diz assim: porque aquele mesmo tempo o rei Herodes prendeu alguns da igreja para matar. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava os judeus, continuou, mandou prender também a Pedro. E isso aconteceu nos dias dos pães sem fermento. Havendo prendido, trancou-o na prisão entre 4 grupos de 4 soldados, para que guardasse, querendo apresentar ao povo depois da Páscoa. Pedro estava na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Glória a Deus. Na noite anterior do dia em que Herodes estava para apresentando, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, preso por 2 algemas, e a sentinela na porta guardava a prisão. De repente apareceu um anjo do Senhor e brilhou uma luz na prisão. Tocou em Pedro no lado, despertou e disse: levanta-te depressa. E caiu-lhe das mãos as algemas, e disse-lhe o anjo: vista-lhe e calce as tuas sandálias. E ele fez e disse: mas coloque nas costas a tua capa e segue-me. Pedro saiu e seguiu, e não sabia que era real o que o anjo estava fazendo, mas pensava estar tendo uma visão. Quando passou a primeira e a segunda guarda, chegou na porta de ferro, quando que dá para a cidade, a qual lhe abriu sozinho, e tendo saindo, percorreu uma rua, e logo o anjo se afastou dele. Glória a Deus. No verso 16 diz assim: porém continuava aberta quando abriu-lhe sem esperar. Glória a Deus. Meus amigos ouvintes do programa Voz do Brasil para Cristo, é uma passagem que a qual nós já pregamos algumas vezes aqui no programa, uma passagem que eu sempre gosto de estar ministrando. O livro de Atos, para mim, é tremendo, e eu gosto sempre de estar pregando, estar lendo sobre essa passagem. Uma passagem que Deus fala muito ao meu coração, fala da importância da igreja orar, a importância da gente estar junto, cultuando ao nosso Deus e orar. Enquanto o apóstolo estava preso, a igreja ela continuou a orar. Começa falando o capítulo 12, que Tiago ele foi morto à espada. Deus permite que Tiago, irmão de João, morresse, mas enviou o anjo para livrar Pedro. São os caminhos são os caminhos misteriosos de Deus para com o seu povo. Tiago morreu enquanto Pedro escapou para continuar o seu ministério. Tiago teve a honra de ser o primeiro dos apóstolos que morreu como mártir, morreu da mesma maneira do seu Senhor, pela causa de Deus. Então, Tiago ele morre à espada, e isso agrada os religiosos, agrada aos judeus da época, agrada ao povo da época. E Herodes, ele, para agradar o povo, ele continuou e mandou prender a Pedro. E quando Pedro ele é preso, a igreja ele continua a orar, a igreja ela continua a interceder. Os crentes da igreja primitiva ele tinha muito essa ênfase na oração à noite, na oração
prolongada. Os crentes enfrentavam grande perseguição, mas continuava fervorosa em oração. A situação parecia impossível. Tiago foi morto, Herodes mantinha Pedro na prisão, vigiado por soldados, mas todavia a igreja primitiva, ela tinha no coração, tinha a certeza da oração. Em Tiago capítulo 5, verso 16 diz: a oração tem muito poder, a oração move a mão de Deus. Então, hoje nós estamos aqui no programa Voz do Brasil para Cristo para dizer que se você orar, Deus ele vai mudar a situação. Se você se colocar na posição, Deus ele vai de encontro à situação que você está vivendo. Ei, Deus enviou o anjo para dar vitória a Pedro. Deus enviou o anjo para tirar a Pedro da cadeia. E Deus pode enviar o anjo aí para te dar vitória. Se a gente lê em Hebreus capítulo 1, verso 14, os anjos são espírito ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Talvez hoje, nesta manhã, você está não preso como Pedro em cadeias, mas você está preso na enfermidade, você está preso na depressão, você está preso na pornografia, você está preso no ocultismo, você está preso por cadeias do inimigo que tem tentado te parar. Ei, se você crer, se você orar, o meu Deus ele envia anjos para lutar em seu favor e para desfazer as obras do mal. Talvez você tenha sofrido com obras de feitiçaria, de bruxarias, mas o meu Deus é poderoso hoje para enviar os seus anjos e te dar vitória nessa manhã de sábado. Cabe a mim e a você só crer no poder da oração e descansar no Senhor. Pedro, ele tinha tanta confiança que Deus poderia fazer o milagre, que ele continuava a dormir. Ele dormia. Pedro, ele só dormia. Você já imaginou isso? No meio de você estar preso, pastor Abias, sabendo que seu colega Tiago foi morto e você vai ser o próximo e você dormir na prisão ligado aos soldados, meu amigo. Pois é, situação terrível, né? Psicologicamente... Você já imaginou isso? Terrível. Mas ele tinha o quê? Fé. Sim, servia a Deus, né? Ele tinha confiança que se Deus livrasse ele, continuaria sendo Deus. E se Deus não livrasse, ele ia encontrar com Deus. Verdade. Mas a igreja se posicionou, o povo de Deus se posicionou. E eu quero te convidar nessa manhã de sábado a você se posicionar. Igual a igreja primitiva fez. Se posicionou a buscar ao Senhor. Oração, oração e oração. A oração move a mão de Deus. Talvez você tenha batido em várias portas. Talvez você tenha ido em todos os lugares que já te falou. E as cadeias e as portas continuam fechadas. Mas hoje o Senhor nos fala, através da sua palavra, que para Pedro ele descansou, mas a igreja continuou intercedendo, fazendo oração ao Senhor Todo-Poderoso. E o Senhor enviou aos seus anjos para chegar. E o anjo chegou, despertou Pedro e disse assim, ó, pega tudo. E engraçado, Abias, que o anjo, além de despertar, ele não deixou nada dele para trás. Capa não ficou para trás, sandália não ficou para trás, não saiu apavorado correndo. Não, vamos correr que vai os soldados vão acordar. Não. Chegou, tocou nele, as cadeias das mãos, as algemas que estavam ligado no braço do apóstolo aos soldados, caiu e os soldados ficaram ali. E as portas foi se abrindo
para o servo do Senhor passar, e Pedro foi livre da mão de Herodes. Deus quer te dar livramento nessa manhã de sábado. Deus quer te dar vitória nessa manhã de sábado. Deus tem para mim e para ti bênçãos sem imaginar. A gente não consegue imaginar. Pedro, ele não imaginava que Deus ia fazer aquilo. Ninguém imaginava, mas Deus fez em resposta das orações. Vai cultuar, vai na igreja, reúna, ore, busque ao Deus Todo-Poderoso, e Ele tem poder para mudar a minha e a sua história. Glória a Deus. No capítulo 12, verso 5, nós lemos: e Pedro estava na prisão, mas a igreja fazia contínua oração. Talvez alguém da sua família está em prisões, está preso pelo inimigo, mas eu e você, nós temos um Deus que pode tudo. Não tem nada que pode impedir o agir de Deus. Nós vamos orar e Deus vai dar o livramento. Nós vamos orar e Deus vai dar a vitória. Nós vamos orar e as portas vai se abrir. Nós vamos orar, a cura vai chegar. Nós vamos orar, a libertação das drogas, dos vícios, da pornografia, de todo o mal vai chegar, para a glória do nome do Senhor Jesus. Nós vamos orar e a nossa cidade vai ser a melhor cidade. Nós vamos orar, os nossos filhos vai ser uma bênção. Nós vamos orar, a nossa nação vai ser uma bênção, porque Deus escuta a oração da sua igreja. A Bíblia diz que se o meu povo que chama pelo meu nome se humilhar e orar, Deus do céu vai mudar. Segunda Crônicas, isso, né, Abias? Que diz, em 2 Crônicas, Deus disse isso: o meu povo que se chama pelo meu nome. Nós oramos, chamamos e clamamos a esse Deus Todo-Poderoso. Talvez você tenha passado aqui na cidade algo terrível no seu começo, na sua família, e você não sabe mais nessa manhã de sábado o que fazer. Meu amigo, minha amiga, eu te convido nessa semana, começar a semana diferente, começar a semana buscando ao Senhor, buscando um direcionamento, e Deus vai mudar essa situação. Ore de modo inteligente. Ore até Deus responder. Ore até Deus mover as águas. E Deus vai fazer algo em seu respeito. Ah, mas não tem mais, eu tô preso, eu tô preso nos jogos de azar, eu tô preso na bebidice, eu não sei mais o que fazer. Amém, glória a Deus. Você diz: eu não sei mais o que fazer, mas o meu Deus tem todo o controle na mão, e Ele quer fazer algo em seu respeito. Sábado nós tivemos uma experiência maravilhosa. Sábado passado a gente falou aqui que a gente ia ter o Acampa Dentro, e aqueles jovens, estava eu, estava a Juliana, estava o Baruque, estava a Rebeca, e estava todos os jovens ali na igreja. Eu saí da igreja 9h30 da manhã, cheguei 6h30, 6 e pouco na igreja. Ficamos a noite toda com os jovens e veio a entrega dos jovens, Abias. Jovens de 12, de 11, de 14 anos se entregar ao Senhor Jesus, e Deus descer naquele lugar, naquela madrugada. Você vê os jovens chorando, se derretendo aos pés da cruz, dizendo: Deus, eu não preciso de drogas, eu não preciso estar no baile funk, eu não preciso estar me prostituindo para ser feliz, eu preciso do Espírito Santo, eu preciso de Ti. E Deus dando alegria, Deus batizando, Deus curando, Deus dando direcionamento. E isso que nós precisamos, orar, e Deus vai mudar.
Glória a Deus, no culto à noite, o filho da irmã Hélia se entregou para Jesus. Jovens se levantaram e disse: pastor, eu aqui na igreja, mas eu não ainda levantei a mão, não confessei a Jesus. E foi maravilhoso ver isso, é maravilhoso viver isso, porque a palavra está sendo pregada e os frutos estão aparecendo. Você que tem seu jovem, você que tem seu filho, leve ele, convida ele, vai buscar por ele, não desista dele, porque Deus tem algo ainda para fazer no nosso meio, Abias. O povo bate em todos os lugares, Abias, só não bate na porta do Senhor, meu amigo. De quem resolve. Quando você bateu na porta dele, ele resolveu o problema? Sim, essa semana eu estava muito receoso, eu tinha um cateterismo para fazer, deu tudo bem. Eu não consegui fazer o que era para fazer. Mas o meu corpo respondeu bem, eu estava tranquilo na hora, de boa, conversando. Então, essa paz, essa confiança, só o Senhor pode nos dar. Sábado passado eu disse aqui, quantos milagres nós temos vivido. Quantos milagres nós temos vivido, presenciado Deus descer e fazer, e não é diferente na tua vida que está nos escutando através da rádio, ou do aplicativo, ou das mídias sociais. Deus, ele tem algo para fazer na minha e na tua vida. Deus tem livramento para nós. Só precisamos crer, confiar e buscar o Senhor Jesus. E eu quero nessa manhã te fazer um convite que arde no meu coração. Dá uma chance para o meu Jesus nessa manhã. Convida o Espírito Santo. Diz assim: Espírito Santo, doce Espírito Santo, venha fazer algo no meu lugar que eu não posso. Fica no seu lugarzinho orando. O que é para você, você faça. O que é para Deus, Deus faça. Não tenta inverter a situação, não, meu irmão, minha irmã. O que é pra gente fazer, nós fazemos. O que é pra Deus, é só Ele que pode fazer. Acesse a Deus, vai de encontro, bate, pede, chore, clame a Deus, que Ele vai mover em seu favor. Ele vai enviar os anjos. Ele enviou o anjo para dar livramento a Pedro. E eu li aqui em Hebreus capítulo 1, verso 14. Os anjos são espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Para servir todo mundo, Abias? Para quem? Aqueles que vão herdar o quê? A salvação. Não é que a gente queira ser, eles são exclusivistas. Não. É que está escrito. Está escrito na palavra de Deus. Usa aquilo que está escrito, a gente não inventa nada aqui. Então não é exclusividade. Não. Eu citei o exemplo do trem, sábado passado, que o trem que sai do Brás vai para Estudante. Se você quiser descer antes... Você pode descer. Desça onde você quiser, mas que eu vou descer aqui, quero que o trem pare. Não, o trem vai até Estudantes. Mas você querendo ou não querendo? A igreja vai subir. Vai subir e tá chegando a hora. E para subir tem que fazer parte da igreja. Da igreja. Da igreja de Cristo. Igreja Abias, e eu vou falar uma coisa que eu estava conversando com a Juliana, com o Júnior, quarta-feira. Eu não sei o que está acontecendo. Deus está movendo, porque eu nunca vi alguém pregar sobre a volta de Cristo que nem eu estou vendo esse começo de ano. Então teve um dia que quando eu coloquei na televisão de manhã, o pastor estava pregando sobre a volta de Cristo. À tarde sobre a volta de Cristo. À noite sobre a volta de Cristo. No outro dia a gente chegou na igreja, o pastor Davi falando sobre a volta de Cristo. A Juliana falou para mim: você entendeu? Eu falei: entendi. Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Quer subir com a igreja de Jesus? Entregue a sua vida a Ele. Enquanto nós estamos aqui, Ele enviará os seus anjos para dar livramento em nome de Jesus. Glória a Deus. Já vamos estar orando, e eu creio que Deus vai estar te dando vitória. Já o pastor Abias vai estar orando, e Deus vai te dar vitória em nome de Jesus.